Nessa edição especial do IFRN em Pauta, você está assistindo a uma série de entrevistas com os 3 candidatos a reitor do IFRN. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio pela Comissão Eleitoral Central. E o segundo sorteado com quem a gente vai conversar agora é o professor do campus Currais Novos, Ricardo Kleber Martins Galvão, atual diretor acadêmico do campus. O tempo das respostas do candidato será de 7 minutos ao todo e será cronometrado pela nossa produção. Nesse tempo, abordaremos 4 assuntos específicos, além das considerações finais. Muito obrigado pela sua presença aqui no IFRN em Pauta. Eu que agradeço. Vamos começar falando de aluno, que acredito que seja o principal objetivo de uma instituição como o IFRN. Atualmente a gente tem cerca de 30 mil alunos espalhados tanto no Rio Grande do Norte como na Paraíba, contando os alunos de educação à distância, e eles estudam níveis de educação diferentes, técnico integrado, técnico subsequente, graduação, pós-graduação, quer dizer, são milhares de alunos em lugares diversos e estudando níveis de educação muito distintos. E uma das demandas dos alunos, dos estudantes, é a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Qual a sua posição sobre isso? Caso seja eleito, o senhor vai criar a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis? Para essa pergunta, o senhor tem, no máximo, 1 minuto e 30 segundos contados a partir de agora. Perfeitamente. E a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é uma demanda antiga de nossa instituição, os próprios alunos têm demandado isso aí. Mas seria, nesse momento, tratar esse tema de forma prioritária, uma imprudência de nossa parte, dadas as demandas emergenciais que temos na nossa instituição. Hoje temos uma demanda muito maior em tratar o ser humano que passa o dia a dia com a gente, são os nossos colegas servidores. Naturalmente, os 24 a 28 mil alunos que temos é um contingente bem maior do que os 2.400 servidores. A nossa proposta inicial é de institucionalizar a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Essa é a principal demanda neste momento. Para isso, não tem mágica, precisamos readequar o nosso quadro e aí teremos um enxugamento, a pesquisa e a extensão comporão uma só Pró-Reitoria, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação, e depois de reestruturado e dar um tratamento todo especial ao colega servidor que hoje tem demandas que não são atendidas em algumas partes a contento, dentro da nossa instituição, passaremos no segundo momento, sim, a tratar da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Provavelmente no segundo ano de nosso mandato, e aí sim utilizaremos a fusão das Pró-Reitorias de Administração e Desenvolvimento Institucional em uma só Pró-Reitoria e novamente readequando e teremos então a possibilidade de compor a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. É uma demanda, sim, mas não emergencial nesse momento. E os alunos são muito bem tratados. Deixa eu tempo, candidato. Pois não. Uma segunda pergunta de alunos, vamos falar agora sobre professores. A gente Isso. sabe que a carga horária dos professores é de 26 horas de trabalho acadêmico para 5 dias na semana, mas muitos deles cumprem essa carga horária em 3 dias na semana. Qual a sua posição diante disso? Inclusive, caso seja eleito, o senhor pretende regulamentar o ponto eletrônico para esses casos? Para essa pergunta, o senhor tem também, no máximo, 1 minuto e 30 segundos contados a partir de agora. Ok. Esse assunto já foi bastante discutido e fico muito à vontade porque começamos a conversar sobre isso ainda no COEM, quando era diretor do campus Currais Novos na época de 2007 a 2008. E nessa composição esse assunto foi muito bem estudado. O professor 40 horas, hoje dá muito mais de 40 horas fazendo a preparação, a correção de atividades. As 26 horas presenciais obrigatórias são contempladas perfeitamente dentro dos limites hoje nos campos e muito bem administradas. Hoje nós temos uma situação nos nossos campos do interior em que as 26 horas podem ser acomodadas no limite máximo diário de 10 horas, perfeitamente nos 3 dias, possibilitando aqueles que não levam suas famílias para o interior, passar os 3 dias, trabalhar presencialmente dentro desse prazo que foi dado, cumprir eficientemente suas tarefas presenciais e complementar, já que são a grande maioria dedicação exclusiva, essas atividades corrigindo, preparando junto de suas famílias ou em outros ambientes. Essa é a situação atual e não é preciso regulamentar. O nosso ponto eletrônico tem esse limite máximo de 10 horas diárias e consegue-se hoje, naturalmente, nos campos do interior, tratar esse assunto adequadamente. Não há necessidade de se mexer, simplesmente de se deixar bem claro para a sociedade que isso está sendo cumprido. Falamos sobre alunos, falamos sobre professores, vamos falar sobre técnicos administrativos agora. Uma das demandas dos técnicos, que é bem atual inclusive, é a implantação definitiva de uma carga horária diária de 6 horas ininterruptas de trabalho, né? Na sua gestão, caso o senhor seja eleito, como o senhor vai lidar com essa demanda? O senhor apoia essa demanda? Para essa resposta, o senhor tem também 1 minuto e 30 segundos no máximo contados a partir de agora. Bom, eu acho que a situação que se criou hoje não havia necessidade de se criar. Houve uma provocação
por um estudo sobre esse tema. O sindicato, de forma muito responsável, fez todo esse estudo, apresentou à reitoria, mostrando que era viável. Nós temos isso aprovado e plenamente aceito e implementado no Instituto Federal de São Paulo desde 2013, com comissão interna e externa de avaliação dos TAI. Então a nossa visão com relação a isso é chamar para conversar essa comissão, trazer representantes da comissão de implantação no Instituto Federal de São Paulo para o IFRN já nos primeiros dias do nosso mandato e tratar isso de uma forma legal e dentro da nossa autonomia, levar até o Consup com o parecer favorável do reitor esse tema para ser tratado adequadamente. Eu creio que isso pode ser resolvido de uma forma muito mais tranquila do que o problema que nós vivemos hoje, que é muito mais uma inflexão ou uma falta de postura da reitoria em tratar isso de forma direta, protelando um tema que deveria ter sido resolvido. Naturalmente não se pode cometer ingerências ou ilegalidades, mas se isso é possível ser feito em outro instituto, no nosso também vai ser feito. Vamos falar agora de gestão, falamos sobre alunos, professores, técnicos, administrativos. Vamos falar de gestão agora, né? Sim. O IFRN conta atualmente com 21 campos espalhados por todo o estado, contando com campus EAD também. E cada um deles tem uma demanda específica, uma característica. Qual vai ser o principal diferencial da sua gestão, o carro-chefe da sua gestão para lidar com tantas demandas específicas? E em relação ao campus EAD especificamente, a criação oficial do campus EAD, qual a sua proposta? Para essa pergunta, o senhor tem também 1 minuto e 30 segundos contados a partir de agora. É muito bom percorrer os interiores e ver a pluralidade, mas também as especificidades de cada campus. E eu acredito que os gabinetes itinerantes têm que ser mantidos, mas que o que se escuta em cada gabinete desse tem que ser colocado em prática. Gestão democrática não é só ouvir, mas também fazer o que a comunidade sugere que solicita. E a ideia é escutar mais as comunidades na hora, por exemplo, de definir quais são as áreas prioritárias, os arranjos produtivos locais, verificar as demandas, se cursos estão sendo oferecidos os nossos alunos não estão sendo absorvidos por esse mercado de trabalho. Só quem pode dizer isso é quem está lá na ponta e não gestores aqui direto da reitoria. Sair do birô e até o interior, em todos os campos, ver as realidades locais e tratar isso adequadamente é uma prioridade. O campus EAD não pode ser visto, a exemplo, por exemplo, da UFRN, como uma secretaria. Ele é um campus por excelência, um projeto pioneiro e tem que ser valorizado dentro e fora da nossa instituição. Conversei hoje com alguns colegas informalmente nos corredores do campus EAD e disse isso. As demandas vistas dentro do campus têm que ser virar realidade através de sugestão de normas para sermos também pioneiros na implementação e na consolidação do campus EAD em nosso instituto. Ok, pontos esclarecidos. Vamos então para 1 minutinho para suas considerações finais. 1 minuto? 1 minuto. Ok. Bom, eu tenho pretensões e sempre tive pretensões de me colocar à disposição para o reitor do IFRN desde que entrei nessa casa em 2007. Sempre adorei gestão e política, só não mais do que a sala de aula. Pretendia fazer isso em 2020 e vinha me preparando em vários cargos de gestão, mas vi neste momento a necessidade de intervir. Não dá para ficar vendo a situação e ficar reclamando atrás de computadores, de internet e de mesas. O momento agora é de intervir e eu acho que o momento ideal agora não é nem fazer uma cooptação com a gestão ou buscar um discurso demagógico. Precisamos, sem amarras, apresentar uma proposta. Eu conto com vocês nessa caminhada, estou me colocando à disposição para um dia 9/12, com coerência, ética e transparência, Ricardo Kleber, reitor. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui no IFRN em Pauta. Eu conversei com o Ricardo Kleber Martins Galvão, candidato a reitor do IFRN. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente vai para um último intervalo, mas volta daqui a pouquinho para conversar com mais um candidato, o professor Marcel Lúcio Matias Ribeiro. Até já.